A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, para todos os ouvintes, quero deixar aí uma palavra de Deus para a meditação nossa, que se encontra no livro de Jó, no seu capítulo 14, no seu versículo 5, que diz: visto que os dias estão determinados e contigo estão os números e os meses, e tu lhe puseste limite, e não passará além deles. Essa palavra é de Deus, ele vem diretamente aos nossos corações, quando Deus fala diretamente através de Jó, que Deus coloca limite na vida do homem. Os meses, números, está contado diante dele. E ele puseste limite, ninguém ultrapassará dele. Ninguém aumentará essa situação. Há um limite de Deus ao homem, dado por Deus. Porque, meus amados irmãos, às vezes Deus tem revelado a muitas situações. Pela palavra dele, ele se declara diante da Bíblia a muitos limites. Ele se declara lá em Jeremias que ao mar ele botou limite, mesmo que ele se brabeça, mesmo que ele levante as ondas, mesmo que ele faça o que ele achar que deve fazer, mas há um limite, ele não vai ultrapassar. É uma ordenância ao mar, uma natureza que Deus deixou e ela obedece. Ao homem, desde o princípio, Deus também falara com ele lá no jardim, ao primeiro homem em Adão, quando ele botou limite a Adão. Ele falou a Adão bem claramente: mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerá, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Porque eu estou citando essas passagens bíblicas é para que os irmãos entendam, os meus amados ouvintes, que há um limite de Deus. Se você está a ponto de ultrapassar essa limitação que Deus tem dado ao homem pela sua ordenança, pela sua palavra, é melhor a gente colocar um freio, esperar. Talvez não seja o momento, talvez algo para que nós não venha se precipitar. Deus fala que há o tempo dele, ele a cada um ele dotou ao tempo do sacerdócio. Quem poderia levar a arca naquele tempo? Só quem fosse da parte que viesse do sacerdócio, vindo de Arão. E no meio do caminho, quando Davi vinha trazendo, um dos homens achou que por bem, que a arca caindo, ele achou por bem meter a mão naquela arca. E Deus, ele passou do limite, o limite dele não era pegar a arca. E Deus fulminou ele ali. Há um limite para ser ultrapassado. Deus disse a Adão: tudo aí você pode comer. Ele disse também na nossa palavra que tudo ao mundo nos convém, mas nem tudo é lícito, nem tudo é bem, é próspero para que a gente faça. Então, certamente, quando Adão viveu ali com toda a liberdade, como Deus tem te dado, toda a liberdade, mas ele colocou um limite. Quando ele disse um limite, que você não vá, de repente você possa querer ir além do que Deus queira fazer na tua vida e ultrapassar esse limite. Talvez, certamente, quando Deus disse a Adão que você não possa comer daquela situação, daquele fruto, ele não possa ir, de repente Deus fala em nosso coração, através da palavra, que há um limite. Há um limite de você ser marido de uma só esposa. Há um limite de você viver sem enganar, sem mentira. E de repente nós somos seduzidos através da carne, as paixões infames do coração, a querer passar esse limite, porque nós achamos que como de fato ele é um Deus misericordioso, mas nós com todo o alerta que Deus nos dá, e de repente a gente ultrapassa esse limite. Ultrapassa, e as consequências é muito grande, porque a morte é certa, espiritual, é certa, o desejo carnal toma conta do corpo, e juntamente com ele vem o inimigo com um remorso para conturbar e perturbar. E muitos não suportam e se entregam à bebedice, às drogas, e de repente até muitos tiram a vida, porque certamente não esperou o tempo de Deus.
Quando Deus disse que ia dar um limite à sua vida, você não pode se preocupar se de repentemente você disser, ou eu fui cometido com uma doença e vou morrer. Deus botou limite em sua vida. Talvez não seja essa doença que vai te matar, mas é para honra e glória do nome de Deus. Tira essa preocupação do coração. Você serve um Deus grande, fiel e verdadeiro. Ele é grande em poder e em força, mas tem um limite, porque há poder no que ele fala. Ele diz que nenhuma palavra será caída diante da terra sobre a palavra que ele deixou para conosco. Então há um limite de Deus na tua vida. Se você está ultrapassando esse limite, volte sem demora. Volte, porque ele fala que ele tem um advogado que é Jesus Cristo, mas que um dia ele vai ser juiz. Ninguém sabe o dia, a hora que Deus vai vir sobre você, sobre a sua vida. Ninguém vai saber o dia e a hora em que vai vir um arrebatamento. Então, enquanto há dia, enquanto há esperança, volta para os braços do Mestre, volta a se reconciliar com Deus, porque Deus tem algo grande na tua vida. Ele quer cada dia mais chegar para ti, ao seu coração, e só você pode dar este passo, porque você tem toda a liberdade como Adão teve. Toda a liberdade você tem, só não pode ultrapassar o limite de comer o fruto da árvore da vida, seduzido pelo pecado, pelo desejo de situações que não devemos. Então quero lhe dizer, meu amado ouvinte, que venha sem demora. Venha sem demora, porque Cristo está a te esperar com braços abertos, como aquele pai que ficava olhando ao caminho, esperando pelo filho pródigo a retornar ao braço dele. Então volta, Jesus. Ele vai usar um pastor para ir atrás de você, buscá-lo para ti, para perto de você. Creia tão somente que Jesus é Senhor. Ele é maravilhoso, é Deus forte, poderoso e conselheiro. Mas eu quero deixar bem claro que há um limite, né? Primeiramente em sua vida. Não se preocupe com as adversidades. E o segundo propósito, que você tem toda a liberdade de viver. Você tem toda a liberdade de ver o fruto talvez do pecado, da desobediência. Você tem toda a liberdade, mas tenha certeza que não vá lá. Não desobedeça o limite que Deus lhe deu, mesmo lhe dando a liberdade de até tocá-lo. Não desobedeça. Creia tão somente na palavra de Deus. Fica na paz do Senhor Jesus. E brevemente voltaremos com mais palavras. Nos ajude. Compartilhe. Compartilhe, fale do nosso canal, se inscreva, dê um like, faça um comentário. Que Deus em Cristo continue te abençoando. Em nome de Jesus. Amém.